Olá, eu sou a Bruna, plantonista de Biologia, e nesse vídeo eu vou responder uma questão sobre divisão celular do livro 1, capítulo 3. A questão é a de número 25 da Unesp, que traz uma figura representando uma anáfase de uma célula diploide animal. A primeira informação que a gente tem que se importar é a de que essa célula é diploide. Guardem essa informação que a gente vai usá-la mais para frente. Ele coloca essa imagem e pergunta: essa célula está em mitose ou em meiose? Justifique informando o número diploide de cromossomos em uma célula somática desse animal. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: se está acontecendo uma anáfase, o que eu consigo identificar que está sendo separado? Um cromossomo ou cromátides irmãs? Pela imagem, eu já consigo identificar que está acontecendo a separação das cromátides irmãs. E são cromátides irmãs de 3 cromossomos. Então, aqui eu tenho o cromossomo 1 se separando, aqui eu tenho o cromossomo 2 e aqui eu tenho o cromossomo 3. Isso já me faz pensar que o que está acontecendo é a anáfase 2 de uma meiose. Por quê? Como trata-se de uma célula diploide, eu deveria ter um par para cada tipo de cromossomo que eu tenho nessa célula. Essa célula, ela só tem 3 cromossomos, ou seja, tem um número ímpar. Eles não estão pareados. Se fosse uma célula diploide sofrendo mitose, eu deveria ter os 6 cromossomos aqui. Como eu só tenho 3, então essa célula já passou pela primeira divisão da meiose, ou seja, os 6 cromossomos se separaram, os cromossomos homólogos foram separados na primeira divisão, na anáfase 1, e originaram 2 células com 3 cromossomos em cada. Essa célula entra na segunda divisão da meiose e na anáfase 2 eu separo as cromátides irmãs. Então, eu já consigo identificar que essa célula está na meiose. E o número diploide de cromossomos é 6, porque essa célula ela deveria ter 6 cromossomos por ser diploide, cada um deles deveria ter um par. Então, assim, eu já consigo identificar que ela faz parte, está ocorrendo uma anáfase 2, então está acontecendo uma meiose. Para facilitar a visualização e para a gente já manter a nossa cabeça treinada com alguns esquemas, eu fiz 2 figuras. Nessa primeira, eu mostro o que aconteceria se uma célula com 6 cromossomos estivesse sofrendo mitose. Na metáfase, todos os 6 cromossomos estariam dispostos na placa equatorial, ou seja, os 6 cromossomos estariam aqui no centro dessa célula e eu teria a separação das cromátides dos 6 cromossomos. Então, diferente do que está acontecendo na célula do exercício. Agora, caso eu tivesse uma meiose acontecendo, que é o caso, na primeira divisão, eu teria os 6 cromossomos aqui na região equatorial, na metáfase 1. Na anáfase 1, eu separaria primeiro os pares. Ao final da meiose 1, eu separo o citoplasma e eu formo 2 células com apenas 3 cromossomos. Agora sim, esses 3 cromossomos vão para a região equatorial, na metáfase 2, e na anáfase 2 eu tenho a separação das cromátides irmãs, exatamente como está ilustrado na figura do exercício. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Espero que você entenda e que você estude o posicionamento desses cromossomos nos 2 tipos de divisão celular e até a próxima!